Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos alegres, irmãos, aqui no culto de Santa Ceia, de sorte que eu aproveito já para remir o tempo e convido aos irmãos de posse da sua Bíblia, não desprezando a leitura oficial que foi feita, que você tome a sua Bíblia abrindo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Evangelho segundo do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Amém, irmãos? Estava aqui, irmãos, satisfeito em poder ouvir a ministração da palavra de Deus por outro irmão, pedindo desculpa ao nosso superintendente pela minha ausência hoje pela manhã na escola bíblica. Eu precisei viajar, já agradecendo a Deus pela recepção que a nossa irmã Karine nos proporcionou, e na propriedade em que ela estava lá, eu precisei, na realidade, fui ver umas coisas por lá e não esperava que iria ficar tão quente. Recebi um pouco de insolação, estou com um pouco de dor de cabeça, e os irmãos ficam orando por nós. Amém? Mas no capítulo 26 do Evangelho do Senhor Jesus, no versículo 26, nos diz assim a palavra de Deus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram-lhe para o Monte das Oliveiras. Irmãos, eu pretendo usar muito pouco tempo, prudentemente hoje, em sendo o culto de Santa Ceia, como também a necessidade de remir o tempo que nos é dado. E hoje eu estava, enquanto fazia, na realidade, ainda pela madrugada, enquanto orava, enquanto louvava ao Senhor, lembrando-me do culto de hoje, e agradecendo a Deus e fazendo uma reflexão. Nesses versículos que nós lemos aqui, nós encontramos no primeiro evangelho a doutrina que nos traz acerca da Santa Ceia. No Novo Testamento, nós encontramos poucas determinações ou poucos mandamentos. E um dos poucos mandamentos que nós encontramos no Novo Testamento, e que de maneira nenhuma anula o que está na doutrina do Antigo Testamento, é a doutrina da Santa Ceia do Senhor. Fico feliz em poder estar nesta noite contemplando a igreja muito bem assistida neste culto de Santa Ceia, de sorte que me alegro pelo cuidado que nós estamos tendo de estar hoje aqui nesta noite, cultuando a Deus e ministrando a nossa adoração neste culto de Santa Ceia. Se não me falha a memória, são 4 passagens da Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus se utilizou para doutrinar a igreja acerca da Santa Ceia. A primeira passagem está em Mateus, no capítulo 26, que nós fizemos a leitura. A segunda está no livro de Marcos, no capítulo 14. A terceira nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 22. E a quarta instrução está na carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23.
nessas 4 passagens, nós encontramos o Senhor Jesus, através dos servos, por inspiração do Espírito Santo, doutrinando a igreja, dizendo da necessidade que a igreja tem de participar da Santa Ceia do Senhor. E a pergunta que hoje eu lembrava-me e trazia, antes de vir para a igreja, esta interrogação para a minha vida, e agora divido com os irmãos: o que foi que você veio nesta noite fazer aqui na igreja? A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, não precisamos olhar para quem está ao nosso lado, não precisamos lembrar-nos daqueles que não puderam estar aqui, mas precisamos olhar para dentro de nós e fazer esta pergunta: o que foi que eu vim fazer aqui hoje na igreja? Muitos estão aqui para participar da Santa Ceia, alguns, ou possivelmente, por um costume, mas, de fato, o que foi que nós viemos fazer hoje aqui, neste domingo, neste culto de Santa Ceia? Nós sabemos, irmãos, baseado no que a Bíblia nos ensina, que o Senhor Jesus, e no livro que o nosso evangelista leu, do livro de Hebreus, ele nos instrui dizendo que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo no dia de hoje e permanecerá o mesmo a sua eternidade. Os irmãos creem nessa palavra? Amém? A palavra de Deus nos instrui e diz que Deus ele não muda. E a Bíblia é mais detalhada, que diz que nele não há mudança, nem há sombra de nenhum tipo de variação. A Bíblia nos instrui que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a Bíblia diz que ela é penetrante, mais do que uma espada, e ela é apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração, e ela entra num lugar onde outra coisa nesta terra, ou em qualquer outra coisa, qualquer unidade que possa existir, tem condição de entrar. Ela entra na divisão da alma e do espírito, porque ela é a palavra de Deus e ela não muda. Se você crê nessa palavra, eu vou ficar satisfeito, porque eu vou poder continuar ministrando. Os irmãos podem dizer amém? Hoje não é culto de doutrina, e nossos pastores estão aqui, os irmãos que têm mais tempo do que eu, que têm mais condição de estar aqui doutrinando os irmãos, mas é uma pergunta que nós precisamos trazer para nós, e eu trago para mim primeiro: o que foi que nós viemos fazer hoje aqui no culto de Santa Ceia? Talvez você veio aqui nesta noite apenas por um desejo de estar na igreja, outros por curiosidade, alguns talvez pelo costume, mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, está nesta noite aqui reunida para celebrar aquilo que o Senhor Deus concedeu para nós de mais precioso, que foi a vida do seu único filho, para poder mudar o rumo da nossa história. Nós viemos aqui nesta noite celebrar que Jesus ele morreu por nós, e que aquele sangue foi derramado lá na cruz do Calvário, porque nós não tínhamos, com as nossas próprias condições, nós não tínhamos a mínima condição de obtermos o perdão de Deus com as nossas próprias forças. E a Bíblia nos diz que Deus ele mandou Jesus para morrer por nós, e o amor dele foi tão grande, porque Deus ele mandou não porque nós éramos boas pessoas, não porque nós éramos bonzinhos, ou que nós tínhamos possibilidade de sermos bons crentes, não. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para cada um de nós, porque mandou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. E abrindo um parêntese, irmãos, nessa palavra, eu queria trazer para os irmãos uma reflexão. Nós estamos vivendo em uma época em que se está querendo trazer muito tipo de novidade para poder atrair os crentes na igreja.
Se muda a liturgia do culto, se muda a estrutura da igreja, se muda a liturgia da adoração, se muda tudo, se muda a forma do louvor, se muda a forma da adoração, da pregação, quer se mudar tudo, vamos fazer qualquer coisa para poder atrair os crentes, para poder estar na igreja. É novidade que nós temos que trazer, mas a Bíblia diz, irmãos, que não precisa disso, porque o Evangelho ele já é uma novidade, ele é boas novas para todo aquele que nele crê. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui não é uma luz piscando que vai atrair você, aqui não é uma mudança de um louvor, de uma liturgia, não é, irmãos, aqui nós estamos aqui vestidos de uma maneira diferente daquilo que nós aprendemos, que vai prender nenhum crente aqui. Sabe o que é que vai trazer aqui, vai trazer alegria para os crentes aqui de Bananeiras? É a presença de Jesus, é o Espírito Santo que vai estar presente aqui, falando para mim, falando para você, dizendo: eu vim para salvar a sua alma, e você tem que continuar crendo até que eu volte, até que eu volte, até que eu volte. Glória a Deus. É difícil, né, irmãos, falar isso hoje. Eu posso continuar, irmão? Já estou terminando. Eu preciso me sentar, eu quero me sentar. Não vim, irmãos, de maneira nenhuma motivado para estar aqui nesta noite, porque está sendo muito difícil pregar nesses últimos dias, mas Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Você crê nisso? Amém, irmãos? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. O que foi que nós viemos fazer aqui? Nós viemos participar de um ato, irmãos, da Santa Ceia do Senhor, que ela tem alguns há uma instrução naquilo que o nosso pastor irá ler, ou quem ele determinar para assim fazê-lo. Há uma determinação em que diz que a Santa Ceia, ela tem um ensinamento que ele nos traz uma alusão àquilo que aconteceu para os dias de hoje e para os dias do futuro. Aquilo que aconteceu, a Bíblia nos diz que nos traz a memória do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz também, na sua instrução no Novo Testamento, que aqueles que conhecem a Jesus e que não se agarram com essa memória de que o fim de Jesus está aqui, diferente daquilo que é apregoado pela teologia da prosperidade. O fim de Jesus está aqui, não é que a nossa vida seja uma vida repleta e apegada às coisas desta vida, mas o fim da presença de Jesus aqui, ou dele vir aqui, foi salvar a nossa alma que ia para o inferno. Glória a Deus. O que estava destinado para nós era a condenação eterna. E a Bíblia nos informa que o Senhor Jesus veio para nos livrar da ira futura. Quando nós colocamos esse pensamento e dizemos: eu vou para a Santa Ceia, porque eu estava fadado a ir para o inferno, mas Deus mandou Jesus para morrer por mim, e aquele sacrifício foi suficiente para salvar a minha alma. Eu vou alegre e vou glorificar o nome do Senhor naquele lugar e dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigado. Glória a Deus. A palavra nos diz que nos dias de hoje, a Santa Ceia, ela é um ato de comunhão. Comunhão. Entre nós estamos em comunhão para participar da Santa Ceia do Senhor. Vou abrir outro parênteses aqui, irmãos, porque estou tendo dificuldade de falar do jeito que eu queria falar, para não tomar muito tempo. E lembro-me do início da minha fé, o que era o culto de Santa Ceia, como era a semana da Santa Ceia. Na semana da Santa Ceia, irmãos, havia algo extraordinário no meio do povo de Deus. Estávamos aqui da segunda-feira até a sexta-feira. A minha época de novo convertido era na sexta-feira, e nós estávamos aqui reunidos na segunda-feira em oração, na quarta-feira em oração. Às vezes estávamos todos os dias em oração, e quando chegávamos, irmãos,
todos em devoção e oração na Santa Ceia do Senhor, na sexta-feira, não era difícil. Jesus, ele batizava com o Espírito Santo, alguns irmãos saíam daqui curados, almas eram restauradas e era resgatada, porque havia, glória a Deus, plena consciência de que aquele ato, de que aquela memória que nós não tínhamos condição de fazer, Jesus fez por nós, de que aquele ato de comunhão entre a igreja fazia com que, Eliabe, glória a Deus, o poder de Deus se apresentasse, e aí o fogo caía na mocidade, o fogo caía nas irmãs, pegava ali na igreja, o ministério falava línguas estranhas, Jesus batizava com o Espírito Santo, e Jesus não mudou, ele é o mesmo, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, irmãos? Quem está entendendo? Eu preciso sair, irmãos. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. E a palavra também nos diz, irmãos, que a Santa Ceia, nos dias, como memorial, olhando para o passado, como um processo de comunhão, olhando para os dias de hoje, e como uma certeza, olhando para o futuro. E que certeza é essa, irmãos? A certeza é aquilo que foi louvado pela mocidade, é que ele virá. A certeza que foi louvado pela nossa irmã Ebenésia, é que ele está voltando para buscar a sua igreja. Você crê nessa doutrina, irmãos? Você crê nessa doutrina? Glória a Deus. Você crê nessa doutrina? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, a partir do versículo 3. Eu irei para o Pai, mas eu voltarei para preparar lugar. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para onde eu estiver, vocês possam estar comigo também. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos se apresentaram diante daqueles homens que estavam sem esperança, desesperançados, achando que estariam órfãos, e aqueles anjos olharam e disseram: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, sendo tomado para Deus, ele voltará, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Glória a Deus. No livro de Judas, que é um livro pouco lido, no versículo 14, Judas, que era irmão de Jesus, segundo a palavra, ele diz desse jeito: Enoque, o sétimo depois de Adão, também profetizou dizendo: o Senhor virá, e ele não virá só, ele virá com os seus anjos, e ele voltará, ele voltará. Enoque, lá no início, ele viu, irmãos, glória a Deus, eu não sei como foi que ele conseguiu processar aquilo, mas pela palavra ele viu o homem em pecado, ele viu a necessidade de redenção, ele viu Jesus morrendo, mas ele viu Jesus voltando para buscar a sua igreja, e ele está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João, ele lá na ilha de Patmos, ele disse: olha, fiquem tranquilos, porque o Senhor virá, ele virá, e ele virá, glória a Deus, para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui, irmãos, neste ato de Santa Ceia, porque o Senhor Jesus continua ceando, continua doutrinando a igreja, ensinando a igreja, porque eu vou voltar, vocês têm que permanecer fazendo isso, até que eu venha, até que ele venha buscar a sua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que foi que você veio fazer aqui? O que foi que nós viemos fazer aqui? Viemos participar de um ato, apenas dar satisfação a alguém? Viemos aqui apenas pelo costume de estarmos aqui aos domingos à noite, na nossa igreja, ou na igreja onde os irmãos congregam? O que foi que nós viemos aqui? E aí, irmãos, essa é a minha avaliação, os irmãos me perdoem a franqueza, estamos vendo, irmãos, pouca adoração no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz: a hora vem e a hora é esta. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque houve uma interrogação: aonde é que nós vamos adorar? Nós vamos adorar em Jerusalém ou nós vamos adorar lá no monte? A doutrina para isso, lá em Jerusalém. Irmãos, não era difícil entender que Jerusalém estava firmado sobre o Monte Sião, glória a Deus.
mas nós vamos adorar onde? Em Jerusalém ou no monte? Mas a Bíblia, Jesus ele foi claro, ele disse, olha, a hora vem, a hora é esta, não se preocupem, glória a Deus. Eu estou parafraseando, glória a Deus, aleluia, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai, aonde eles estiverem, eles adorarão o Pai, deverão adorar em espírito e em verdade, glória a Deus, em espírito e em verdade. Aproveite este culto e adore ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus, adore a Jesus, aleluia, porque Ele veio nos livrar, Ele veio, glória a Deus, Ele morreu por nós, glória a Deus. E aí, meu pastor, meus irmãos, me permitam, a igreja do Senhor Jesus, eu faço uma reflexão na minha vida e olho o tanto de pecado que eu tenho. Olho aquele tanto de coisa que eu faço e que poderia evitá-lo, e um pouco tranquilo, porque Paulo passou por essa mesma dificuldade, quando ele, no capítulo 7 do livro de Romanos, ele dizia, pobre homem miserável que sou, quem, pois, me livrará da condenação do corpo desta morte? E ele dizia, porque ele era um pobre homem miserável, ele dizia, porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não estou fazendo. E talvez a sua alma nesta noite aqui esteja querendo glorificar a Deus, abrir, dar lugar e dizer desse jeito, Senhor, eu estou falho, eu estou precisando me encontrar de novo contigo, eu estou precisando sentir mais a tua presença, eu não falo mais língua estranha como eu falava, eu não sinto mais a tua presença como eu sentia, eu não louvo mais como eu louvava, eu não sinto mais a palavra entrando em mim como antigamente entrava, glória a Deus, aleluia. E talvez você esteja com esse drama de consciência aqui nesta noite, mas Jesus está dizendo assim, olha, ele, Paulo, escrevendo no capítulo 8, versículo 1 do livro de Romanos, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O evangelista escrevendo no capítulo 3, e falo de João, na sua primeira carta, ele diz desse jeito, quão grande caridade tem concedido o Senhor para conosco, que agora somos chamados filhos de Deus, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, irmãos, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que é um favor tão grande e tão imerecido que Deus teve por nós, que nós devemos ter no nosso coração, irmã Elisa, a certeza de que agora nós somos filhos de Deus, glória a Deus, aleluia. Alguém quer ser alguma coisa aqui nessa terra? Quer um cargo de qualquer coisa que seja, quer ser visto, quer ser aplaudido, mas isso não é importante, porque isso passa. Mas você agora tem algo que é mais importante do que tudo que há nesta terra. Você agora é filho de Deus, glória a Deus, aleluia. Vede com grande caridade tem o Senhor nos concedido, aleluia. E talvez o inimigo chegue perto de você e dizer, você não pode, você está em pecado, você é falho, glória a Deus, você não pode. E aí o inimigo fica ali querendo lhe tirar a paz, lhe tirando da igreja, glória a Deus, aleluia. Eu preciso terminar, irmãos, eu preciso ministrar e terminar o que o Espírito Santo está falando comigo. Se você não estiver recebendo, eu estou recebendo nesta noite, glória a Deus. Irmãos, há uma operação do mal querendo nos tirar da presença do Senhor. E a Santa Ceia é um ato de comunhão. Os irmãos sabem o que significa isso? Congregacional. Glória a Deus. Se é um ato de comunhão congregacional, você não pode, glória a Deus, estar em casa. Eu estou também congregando através do culto online em casa. Não, isso é uma exceção, não pode virar regra. Você tem que vir congregar na igreja, você tem que estar aqui na igreja, você tem que estar reunido aqui na igreja, glória a Deus, porque foi a instituição que Deus levantou para fazer diferença aqui na terra. Você faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia.
Alguém pode dizer desse jeito, eu vi uma pregação do pastor Elias, ele dizendo desse jeito, glória a Deus. Você pode dizer, mas eu sou a igreja. Negativo, você não é a igreja, você faz parte da igreja, glória a Deus. Você está empregado na igreja, glória a Deus. Você tem que estar aqui na igreja. Venha para o seu lugar, crie vergonha na cara, jogue a preguiça de lado e venha para a igreja, porque Jesus, ele quer lhe usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Jesus me batizou com o Espírito Santo na igreja. Jesus, ele me salvou aqui na igreja. Jesus, ele me curou aqui na igreja. Jesus falou aqui para mim na igreja. As portas foram abertas aqui na igreja, porque é o lugar onde nós estamos congregados. E aqui o Espírito Santo está aqui na igreja. Jesus está aqui na igreja. Os vasos de Deus estão aqui na igreja. A adoração deve sair aqui na igreja e deve incendiar. Deve sair. Deve sair. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu dizia para alguém, glória a Deus, eu vou encerrar, irmãos. É difícil, não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Glória a Deus. Esses dias eu disse, eu vou me agarrar com Eclesiastes capítulo 3. Eu vou me agarrar e não tem jeito, porque o negócio está difícil. Há tempo para todas as coisas, então eu já estou me marchando para ficar mais quieto, irmão. A idade está chegando e tem os irmãos mais novos aí, ó. Esses aqui, nossos pastores aqui que são mais experientes. Ficar mais quieto, né, irmão? Se preocupar menos. Glória a Deus. Mas hoje eu dizia para alguém, escute só. Estou encerrando, meu pastor. O desânimo, ele vem pela nossa humanidade. Você não é mais pecador do que outro, se em algum momento da sua vida, como crente, você desanimou. Isso é uma boa notícia que eu lhe dou. Grandes homens de Deus, e mulheres também, a Bíblia não faz distinção, passaram por momentos de dificuldade. Dificuldades de ordem material, como também dificuldades de ordem emocional. Hoje eu falando para alguém, eu me referi sobre um homem que ele tinha uma comunhão tão perfeita com Deus, que ele não provou a morte. Isso é prova de que ele tinha comunhão com Deus. Deus o poupou da morte. A morte é a maior tragédia que acontece, materialmente falando, na humanidade. E a morte, ela foi herdada por conta do pecado. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado, e o pecado chegando, a morte passou a todos os homens. Então a morte é uma tragédia, fruto do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus proveu algo para destruir essa tragédia, que foi a salvação através de Jesus Cristo. Mas esse homem, ele tinha uma comunhão tão forte com Deus, que Deus o poupou da morte. E eu me refiro ao profeta Elias. Depois você abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17 e 18 em diante. E a Bíblia nos conta a história de que a prova foi tão profunda, Deus usou muito Elias. As pessoas entendem Elias no capítulo 18, pedindo a Deus, orando a Deus, e Deus mandando fogo lá do céu e consumir tudo aquilo. As pessoas veem Elias como aquele homem de muita fé, aquele homem de enfrentar o rei Acabe, que era um rei maligno, um rei terrível, que ninguém tinha coragem de enfrentar Acabe, e ele chegou e disse, você é o perturbador de Israel? Ele disse, não, o perturbador de Israel é você e a casa do seu pai. As pessoas entendem e veem Elias como aquele homem ousado, aquele homem que quando aqueles profetas disseram desse jeito, está ali, ó, eles estão ali e se não, tu vai morrer, eles não tem problema, Deus vai mandar fogo lá do céu. Mas Elias, ele passou por um momento de profunda angústia, de maneira que ele, fugitivo do próprio ministério, glória a Deus, aleluia. E eu estou falando aqui, irmãos,
com toda a ousadia e com toda a direção do Espírito Santo, daquilo que Deus falou para mim, porque não preparei nenhum estudo para trazer para o dia de hoje. Mas eu estou ministrando para fugitivos do ministério que estão presentes hoje na nossa igreja. Glória a Deus. Para fugitivos de responsabilidade que estão querendo desanimar, baixar a cabeça por uma coisa, por outra coisa ou por qualquer coisa. E eu não sei. Elias não deixou de ser crente porque quis fugir. Elias não deixou de sentir a presença de Deus porque quis fugir, mas não era isso que Deus queria para Elias. E Elias fugitivo para o deserto, ao ponto de desejar e rogar a morte, num estado de depressão profunda. Glória a Deus. E sentando debaixo de um zimbro, glória a Deus, ele pediu para morrer. Mas Deus não queria, glória a Deus, que ele morresse naquele momento, porque ele ainda tinha alguma coisa para fazer. E talvez você está nesta noite aqui para ouvir esta palavra que Deus lhe trouxe. Você não vai morrer, você não vai parar. Deus ainda tem alguma coisa para fazer através da tua vida, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quem sente a presença de Jesus aqui neste lugar? Grande Rei da glória, aleluia. Grande este canto, aleluia. Glória a Deus, o Espírito Santo está com saudade de você, glória a Deus. Ele está passando aí perto de você, mas ele está com saudade, glória a Deus, de ter comunhão com você nesta noite. Ele está com saudade de ter comunhão, porque você está fugindo dele, você está fugindo, você é um fugitivo, glória a Deus, e ele vai lhe pegar debaixo do zimbro, glória a Deus. Grande Rei da glória, aleluia, glória a Deus, grande e poderoso Deus, aleluia. E Elias lá, irmão, glória a Deus, no conforto de que iria estar com Deus, ia morrer. É muito bom você pedir a morte, sabe que vai morar com Jesus, se for crente salvo, né? E lá ali, de repente, apareceu um varão e bateu no ombro desse. Eu estou dizendo no meu linguajar, meu querido, o que é que tu está fazendo aqui? Eu acho que ele respondeu, eu estou aqui querendo morrer. Ele disse, levanta e come. Comeu, glória a Deus, aleluia. Oh, coisa boa de Jesus que está aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas irmãos, eu estou falando de um homem que tinha comunhão com Deus, aleluia, e que era teimoso, imagina eu. Tão falho quanto sou, irmãos. Se for pegar um caderno, irmão, de 20 matérias, para rolar os pecados que eu cometi nesse mês passado de Santa Ceia, não vai dar, irmão. Vai ter que usar capa e contra capa, glória a Deus, aleluia. Mas eu não consigo visualizar, glória a Deus, falha no ministério do profeta Elias, aleluia. E ele levantou, comeu, glória a Deus. É um culto como hoje, que talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra e vai dizer, não, Jesus, eu vou me levantar, não, eu não vou. Aí depois, glória a Deus, quando 2 passos, zimbro de novo, glória a Deus. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia e você pode ficar tranquilo, glória a Deus. Deus, ele não desiste de você, glória a Deus. Ele não desiste de você, ele não desiste do seu ministério, Eliabe. Glória a Deus, ele não desiste do nosso ministério, glória a Deus, ele não desiste, Elias, do seu ministério, ele não desiste, glória a Deus, irmã, do seu ministério. Deus, ele não desiste do nosso ministério. Estou ministrando para todo mundo, irmão. Ele não desiste, irmã Ebenezer, do seu ministério, não desiste, irmã Edileuza, não desiste, Alando, do nosso ministério. Ele não desiste deste ministério que ele entregou para nós. Glória a Deus. Não desiste, irmã Cátia, não desiste, irmã Cátia, não desiste. Glória a Deus. Aleluia. Não desiste, Ítalo, e aí me refiro à mocidade, não desiste, glória a Deus. Ele baixou de novo ali, glória a Deus. Eu estou falando, irmão, de uma visão para o futuro da Santa Ceia do Senhor, glória a Deus. E ali o anjo disse, meu querido, eu estou dizendo a minha linguagem, meu querido, tu está no zimbro de novo, debaixo de novo, levanta, você vai ter que comer,
você vai ter que beber. E olhou para ele. Eu imagino, irmão, a visão de um anjo olhando para um profeta, dizendo: olhe, meu amigo, levante e ande. Longa é a sua caminhada. Longa, você ainda tem o que fazer. Longa é a sua caminhada. Glória a Deus. Deixa de desânimo, deixa de preguiça, cria vergonha. Vem para o teu lugar, vem louvar a Deus, vem orar, vem congregar, porque Jesus, Ele quer te usar para a glória do nome dEle. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmão. Se você quiser, Ele vai lhe usar, Ele vai lhe encher. E o Espírito Santo está dizendo: glória a Deus, levanta, anda, grande é a tua jornada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Conjunto Maranata, louvando ao Senhor. Aleluia. Enquanto o conjunto louva ao Senhor, nós vamos lavar as mãos para a celebração da ceia do Senhor.